da banca de doutorado da nossa 59ª doutora, né? Então, são 59 defesas de doutorado no nosso programa. Então, foi a defesa da Érica ontem, uma defesa brilhante, né? Então, nós estamos em festa também esta semana, né? Então, além da defesa da Érica, temos, então, a nossa aula inaugural. Quero agradecer muito, então, a presença do curso de letras, né, dos colegas que trouxeram seus alunos, dos alunos do curso de letras, nossos parceiros, né, então o curso de letras também a professora Dila, né, a coordenadora do curso, que sempre nos acompanha e o curso de letras sempre nos atende, sempre partilha esses nossos espaços, inclusive a aula inaugural de hoje ficará disponível depois no canal do YouTube, que o nosso programa e o curso de letras compartilham. Então, quem não conseguir aproveitar tudo, quem quiser repetir, né, assistir de novo, então vai ter a oportunidade de rever então, toda esta fala de hoje, toda esta conversa. Também temos pessoas nos acompanhando online, né? Então, nós temos uma transmissão ao vivo. Então, agradecemos também as pessoas que estão nos assistindo online. Agradeço também aos nossos alunos do PPG em Linguística Aplicada, que estão aqui conosco hoje. Tudo certo? Ah, que bom. Os colegas do PPG, também temos a alegria de contar com a participação de uma visitante estrangeira, a Virgínia, que vem da Bélgica. Então, ela vai acompanhar, né, a nossa conversa em língua portuguesa, mas ela disse que gosta muito, né, do português, então, para a gente é bem bacana. E depois, então, ela vai partilhar com a gente, com o grupo de pesquisa, né? Ela veio junto ao grupo de pesquisa da professora Ana Osterman, né? O Fala em Interação. Então, depois também a gente vai poder saber quais foram as impressões da Virgínia, né? A partir desta aula inaugural. Então, já que estamos com tudo encaminhado em termos técnicos, os devidos agradecimentos, eu tenho certeza que teremos uma manhã muito proveitosa. E só antes de passar a palavra à professora Maria Eduarda, eu quero reforçar que estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos para o nosso segundo colóquio do PPG em Linguística Aplicada. Então, nós temos espaço para nossos mestrandos, doutorandos, alunos de graduação de iniciação científica, alunos de graduação que tiveram seus TCCs concluídos, alunos em graduação com TCCs em andamento. Então, acompanhem as informações na nossa página do Facebook. Também foi disponibilizado um e-mail, então espero que nós tenhamos assim um bom momento de discussão lá em outubro. Por último, mas não menos importante, né, nós temos aqui a professora Doroteia Kersh, nossa colega do PPG, mas também diretora da Unidade de Pós-Graduação em Pesquisa da Unicinos, que nos brinda com a sua presença em meio a uma agenda sempre bastante tumultuada. Então, é um momento bastante rico para celebrar PPG em Linguística Aplicada, celebrar o semestre e acolher a todos vocês, né? Então, Eduarda, muito obrigada por também nos ter propiciado esse momento com a vinda da professora Ana Lúcia Tinoco. Agora, a palavra é contigo, então. Obrigada, Kátia. Bom, é com muito prazer, muita satisfação que eu apresento a professora Ana Lúcia, né, que veio, então, para a banca da Érica. A outra, na qualificação, nós trouxemos a professora Regina Gomes, né, e agora, na defesa final, nós trouxemos a professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia é minha colega lá no GT de Linguística do Texto e Análise da Conversação, então a gente se conheceu por ali, né, Ana? Enfim, temos uma relação já bastante antiga, quase, né? E eu vou apresentar, então, um pouco a professora Ana Lúcia. Eu vou direto ao doutorado, né? Então, doutorado em Linguística, em Língua Portuguesa, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela também tem um pós-doutorado na Escola de Altos Estudos das Ciências Sociais, em Paris, na França, né? E, atualmente, então, ela é pesquisadora da USP e da PUC de São Paulo, dentro da área da argumentação,
As áreas de interesse, né, as experiências que ela tem da linguística é com ênfase na leitura e escrita. O quadro teórico que dá base, sustentação aos seus trabalhos é a linguística do texto, né? E ela se dedica atualmente aos seguintes temas, né? Linguagem argumentativa, interação verbal escrita, linguagem jurídica, polidez linguística e uso da linguagem em práticas educativas à distância, né? Então, eu conheço o trabalho da professora Ana Lúcia, por isso a convidei para estar aqui, para a banca da Érica, e sei que essa nossa manhã vai ser bastante proveitosa. Bem-vinda, então, também à nossa aula. Obrigada. Obrigada. Eu queria inicialmente, né, agradecer ao convite da Unicinos, né, agradecer a professora Kátia, a professora Eduarda, a professora Andila, que também está presente, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, e agradecer por ter essa acolhida tão grande, né, tanta gente nesse auditório, né, e eu espero que vocês gostem da minha aula, né, eu vou procurar ser clara, para que vocês compreendam bem o que eu tenho para dizer. Eu vou falar um pouquinho das minhas pesquisas, um pouquinho daquilo que me incomoda, um pouquinho daquilo que me move a trabalhar com texto, argumentação e focalizando essa questão dos comentários do Facebook e a violência verbal, né? Então, eu acho que é importante eu situar vocês, em primeiro lugar, que eu trabalho, essencialmente, eu entendo texto. Eu trabalho com texto e, para isso, eu acredito que, quando nós agimos, né, socialmente, em qualquer contexto comunicativo, nós operamos escolhas. Essas escolhas são linguísticas, né? Nós ativamos nossos conhecimentos, operamos escolhas, organizamos a materialidade linguística, conforme também as nossas intenções, né? Para nós, então, nós produzimos textos. Nós estamos constantemente produzindo textos. Então, essa é uma ideia importante, né? E eu entendo o texto como um evento sociocognitivamente situado. Isso quer dizer que ele é situado em um determinado contexto social, ele acontece num determinado contexto social, né? E tem a ver com os nossos conhecimentos, aqueles que nós trazemos da nossa bagagem anterior, aqueles que são ativados no momento da nossa motivação para produzir determinado texto, né? Ele é situado em contextos de interação, né? É importante a gente ter claro, eu tenho claro isso, que nós estamos constantemente interagindo. Isso quer dizer que eu estou procurando provocar algum efeito no meu interlocutor e, em contrapartida, ele também tem uma influência sobre mim, né? A gente não sai do mesmo jeito que entra numa interação. A gente sai diferente, a gente sofre uma influência, né? Ele se dá, então, num quadro enunciativo, numa enunciação, né, numa relação intersubjetiva entre produtores de texto que operam escolhas linguísticas, organizam a materialidade textual em função de um propósito, né? Isso é muito importante porque essa questão do propósito põe a intencionalidade no foco das minhas atenções. Eu penso muito nessa questão desse princípio textual da intencionalidade que move e que tem a ver com a questão da argumentação, evidentemente. A questão da intencionalidade, para mim, a argumentação está muito ligada à questão da intencionalidade. E aí eu vou ler para vocês uma citação dessa autora que se chama Bárbara Sandig e que eu gosto muito desse posicionamento dela relativamente ao texto, porque ela diz o seguinte, que os textos são múltiplos, né? Numa determinada comunidade, eles têm que realizar as diversas funções acionais e comunicativas. Então, está aí o conceito de interação. Nós utilizamos os textos, eles são múltiplos, nós os utilizamos para nos comunicarmos, e eles realizam, então, funções interativas e acionais. Agimos por meio deles também. Para as funções sociais padronizadas, dispomos de categorias de textos, ou de padrões textuais,
ou de gêneros, se vocês quiserem, né, dizer. E essas, ao serem realizadas nas comunicações concretas, têm de ser adaptadas às diferentes condições prévias e às finalidades individuais que caracterizam uma dada situação. Isso quer dizer que os textos também se adaptam às situações e às novas situações. Por isso é que eu trouxe hoje para você uma situação que não é mais tão nova, porque eu vou falar do Facebook, que é de 2004, ele já está quase velhinho, se a gente pensar em termos de tecnologia, né? Muita gente já está abandonando. Aliás, ontem mesmo saiu uma matéria na internet comentando que as pessoas mais velhas é que usam o Facebook, então eu me incluo entre elas, né? Vocês talvez nem usem mais, o pessoal está migrando mesmo para o Instagram, mas, e o Facebook, então, ali ocorrem textos que se adaptaram àquele novo contexto, né? Então, retomando, então, eu trabalho com texto, com argumentação, né? E a minha pesquisa é muito voltada para essas questões de texto e argumentação, e essa relação entre texto e argumentação. A pesquisa, eu acredito, ela vem de uma motivação, né? Uma motivação que é muito pessoal, é muito subjetiva, né? Tem uma pesquisadora francesa que se chama Kerbrau-Rechioni, e ela diz que as decisões do pesquisador têm uma carga muito grande de subjetividade, e tem mesmo, porque a gente trabalha com aquilo que nos move, que nos comove, de alguma forma, né? Então, eu penso que no que nos move é um certo encantamento, mas também, muitas vezes, um certo incômodo. A gente precisa de incômodos para nos moverem, né? Então, o meu encantamento é exatamente essa questão da subjetividade, de como nós operamos escolhas linguísticas de forma subjetiva, como a delicadeza e as emoções. Eu trabalho um pouco com as emoções, acredito no papel das emoções na interação, e o que me incomoda é exatamente a violência. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês, com vocês sobre o que me incomoda, que é a violência, porque há uma ideia do senso comum de que a violência está aumentando, que as pessoas estão cada vez mais violentas. Nós vamos ver um pouco sobre isso também, né? Então, eu vou tentar estabelecer essa relação entre texto, argumentação e violência, né? Focalizando, então, exatamente o Facebook, né? Mas, quando a gente faz pesquisa, a gente precisa ter algumas perguntas também. A pesquisa ela se movimenta muito conforme aquilo que nos move, e a gente postula, na verdade, a gente formula perguntas, né, que a gente vai procurar responder de alguma forma. Às vezes a gente não consegue. Nas ciências humanas a gente tem mania de querer responder tudo, afirmar tudo, comprovar tudo. Às vezes não dá conta, né, mas a gente tenta. E as minhas perguntas, na verdade, são: o que a violência verbal tem a ver com a argumentação? Né? Porque quando a gente fala violência verbal e argumentação, bom, qual é a relação entre esses dois conceitos, né? Qual é a função da violência verbal na construção da argumentação? Se a gente pensa lá na questão da intencionalidade que eu falei no início, né? Na questão e que os textos cumprem funções acionais. Então, qual é a função da violência na argumentação, né? E o que eu posso observar numa pesquisa envolvendo texto, argumentação e violência verbal, né? Uma pesquisa. E que desdobramentos, a gente pode até pensar, porque ontem à noite eu estava pensando, lá no finzinho eu vou ainda pensar, eu resolvi incluir algumas questões de encaminhamento, né? A gente não para nunca, né? Então, a pesquisa, então, ela também envolve tomadas de decisão e escolhas. A gente está sempre operando escolhas, né? E, então, entre essas escolhas, a gente precisa ter escolhas teóricas e metodológicas e escolhas relativas a corpos, né? Essas escolhas que também são subjetivas. A gente escolhe as teorias nas quais acreditamos, né? Aquelas que nos tocam, porque acreditamos nelas, na eficácia delas, e escolhemos os corpos também, um corpus que também nos mova, né? Nesse sentido.
Bom, então eu vou começar a apresentar um pouco para vocês sobre o que é que como é que eu vejo, teoricamente, a questão da violência verbal, para depois a gente chegar no Facebook, né? A gente entender um pouquinho o que é a violência verbal, né? Bom, a violência, ela sempre tem um par oposto, que é a delicadeza, né? É claro que essa oposição, ela nem sempre é polarizada a atos mais ou menos violentos e a atos mais e menos delicados, né? Também a delicadeza está ligada à questão da polidez na linguística, né? E a violência, a impolidez. A gente pensa sempre, toda vez que a gente fala em violência, a gente pensa em delicadeza, a gente pensa na polidez e na impolidez. Então, nós vamos iniciar um pouco pela polidez, né? Então, eu sigo o modelo teórico para o tratamento da polidez de Brown e Levinson, Penelope Brown, né? Que se basearam, que foi revisitado por Quebrar Orecchioni, né? E que também tem origem lá no trabalho das faces, que foi proposto por Goffman, em 1955, e que propõe, para além do conceito de face, o conceito de território. Então, são dois conceitos fundamentais aqui, o conceito de face e o conceito de território. O Goffman era mais da área da sociologia mesmo, né, da sociopragmática. Bom, então, a face, o que é a face? A face tem a ver com um valor social positivo que as pessoas têm. E o território tem a ver com o território corporal, o território material, o território temporal e, inclusive, o território cognitivo de uma determinada pessoa, certo? Brown e Levinson, eles rebatizaram esses dois conceitos como face positiva e o território como face negativa. É importante, então, nós vamos trabalhar com esses conceitos. Em vez de trabalharmos com o conceito de território, eu vou trabalhar com o conceito de face positiva e face negativa. Bom, o que é a face positiva e a face negativa? No senso comum, normalmente a gente pensa, a face negativa é aquilo de ruim que a pessoa tem. Esse é o lado negativo dela, né? Mas não é bem assim. Na teoria, a gente vai pensar que, como a face é a imagem do ser humano, né, ela tem a ver com dois fatores complementares, duas propriedades, positiva e negativa, que estão ligadas aos desejos dos interlocutores. Um desejo de não ter os seus atos impedidos, né? E aí é a face negativa, ou seja, ninguém gosta que chegue lá e diga, não faça isso. Eu não gosto de ter os meus atos impedidos. E mesmo, por exemplo, se eu quero ir ao cinema e o meu amigo me pede para estudar com ele à noite, né? Ou no fim de semana. Então, esse também fere a minha face negativa, porque eu vou ter um desejo impedido, porque eu vou fazer esse favor para o meu amigo, né? E a face positiva está ligada ao desejo que todos nós temos de ver nossos atos aprovados, ou seja, todo mundo gosta de receber elogio, certo? Todos nós gostamos de ter nossos atos aprovados. Então, face negativa, não ser impedido nos meus atos. Face positiva, ter os meus atos aprovados, certo? O que esses autores dizem? Eles dizem que muitos atos de linguagem, muitas interações, elas podem ameaçar as faces, podem ferir as faces, podem agredir a face, seja a minha face negativa, seja a minha face positiva, certo? Por isso é que eles também criaram o conceito de ameaça às faces, né? Um conceito também que eles usam, certo? Quer dizer, então, uma agressão ameaça a face do outro, certo? Se eu dou uma ordem, eu estou ameaçando a sua face negativa, porque eu estou impedindo você de fazer aquilo que você quer e dizendo para você
fazer aquilo que eu quero. Se eu critico o seu trabalho, eu estou ameaçando a sua face positiva, certo? Porque você quer receber elogio, não é crítica, certo? Então, uma crítica, então, uma ameaça, e um pedido é uma ameaça à face negativa, né? O que acontece com as faces? Elas são, ao mesmo tempo e contraditoriamente, né, alvo de ameaças. Eu estou constantemente ameaçando, de alguma forma, a face do meu interlocutor, né, e objeto de desejo, né? Sempre eu estou, as relações, as interações, elas representam um risco muito grande para as faces. Por isso é que nós procuramos preservar a face do outro. Por isso é que nós atenuamos os pedidos, né? Em vez de usar um imperativo, nós usamos o futuro do pretérito. Você poderia fazer isso para mim? Ou uma pergunta, em vez de um imperativo direto. São formas de atenuação, né, do dizer para atenuar a ameaça que a face do outro. Então, esse é o princípio, né? E isso, todas as culturas têm formas de atenuação, todas as culturas têm esse princípio, né, de polidez, todas as culturas têm formas de dizer para serem polidos. O que varia é de cultura para cultura, aquilo que é representado como polido ou impolido, né, como ameaçador ou não ameaçador a determinada face, né? E isso varia, inclusive, nós aqui no Brasil, que nós somos um país tão grande, vai variar de região para região. Aquilo que, em determinada região, pode ser considerado como indelicado, impolido, em outra pode não ser. Isso tem a ver com a polidez, né, com as formas de dizer. Então, esses conceitos são muito simples, né, mas eles permitem a gente imaginar que no convívio social a interação, então, ela impõe certas normas, né, para preservar as faces, a do outro e a nossa, porque nós também queremos preservar. Da mesma forma que nós não queremos ser agressivos com o nosso interlocutor, nós também não queremos ser agredidos, né? E quando nós agredimos, nós estamos abrindo espaço para que o outro nos agrida também, porque a gente estabelece, né, tudo o que existe é para o bem e para o mal, né? A gente estabelece uma relação de interação agressiva, provavelmente o outro também se sentirá mais à vontade para ser mais agressivo. E aí, por isso que nós preservamos, né? Então, porque o não respeito a essas normas também implica uma avaliação negativa para os sujeitos, né? Quantas vezes a gente diz, ai, fulano é tão ríspido, indelicado, não gosto de conviver com ele. Então, isso é uma avaliação negativa que a gente tem. Por quê? Porque é aquele que não respeita essas normas, né? Então, os comportamentos que, na verdade, extrapolam, então, são avaliados negativamente e considerados insultuosos. A gente acredita, a gente avalia, a sociedade avalia como insultuoso, né? Então, nós tomamos, então, essas precauções, como eu já disse para vocês, né? E atenuamos a contraposição, procurando formas sutis de contra-argumentar as razões do outro. Também isso na argumentação a gente faz assim, né? Formas de preservar o caráter harmonioso, né? Mas essa preocupação não exclui situações de violência, e de violência explícita, né? Com o propósito de desqualificar o outro, né? E de desqualificar os seus argumentos, ou desqualificar a própria pessoa do outro, né? E que é o que nós chamamos de uma situação de violência verbal. Então, a violência verbal, ela se estabelece quando, né, quando voluntariamente, né, eu estabeleço uma ameaça à face do outro, intencional, gratuita ou não, né, conflituosa, que foi produzido de forma propositada. Ou seja, é importante a gente ter claro essa questão. Quando a violência verbal, ela é motivada por uma intenção de agredir o outro, né?
porque há casos em que a gente dá uma gafe. E, nesse caso, a gente não diz que é uma violência verbal. Foi uma gafe, tanto que o outro se desculpa rapidamente, fica sem graça de verdade, né? É claro que quando alguém procura agredir o outro intencionalmente e o outro mostra uma reação muito de espanto, muitas vezes procura se atenuar depois, ou então até dizer, não, foi sem querer, não sei o quê, mas na maioria das vezes a intenção existiu, senão não é uma simples gafe, né? Então, é importante a gente pensar que quem agride, agride com determinado objetivo. Existe um objetivo por detrás da agressão, né? Infelizmente está cortando, né, um pouco, né? Então, quando então a estratégia é desqualificar o interlocutor, ela se mostra bastante eficaz. É um pouco o que nós vamos ver nos exemplos que eu trouxe para vocês, né? Agora, é importante também a gente perceber que ela precisa estar linguisticamente marcada, por exemplo, com o emprego de um qualificador de caráter pejorativo, ela é linguisticamente marcada, tá? É muito raro a gente ter a não ser, claro, numa ironia, mas a ironia também ela é agressiva, ela está marcada, ela é uma marca de agressividade, né? Muitas vezes, mas ela está, né? E ela desqualifica o outro, ou desqualifica os argumentos do outro, ela tem várias funções, né? Mas ela pode também desqualificar a própria pessoa. Eu posso ir indiretamente, né, mostrar uma reação minha relativamente ao que o outro diz, uma reação muito negativa, né? Mas ela é marcada, né? Mas a gente também tem que ter claro que, para além de agredir a face do interlocutor, esse comportamento também resvala para o domínio social, né? Existe uma pesquisadora grega que chama Tecurafi, e ela diz o seguinte, que quando eu agrido o outro, isso agride a face do outro, mas de alguma forma eu agrido a minha face de volta também. Isso resvala socialmente, porque eu também estou, de alguma forma, eu mostro e abro um flanco para agressão e mostro uma identidade de agressor, né? Essa questão das identidades é uma questão importante para a gente estudar também, né? Então, se a gente recorrer ao dicionário, né, quando a gente vai lá no dicionário, no WAIS, eu gosto muito de ir no dicionário, porque o dicionário nos dá muitas dicas de como a gente deve entender aquilo que, né, porque ele traz um pouco da experiência. O WAIS diz o seguinte, que o insulto deixa transparecer a aversão ao menosprezo pelos valores, pela capacidade, inteligência ou direito dos demais, ou seja, é como se eu dissesse que o outro não deve ser levado em conta de jeito nenhum, porque eu menosprezo os valores, né, a capacidade, né, a inteligência ou os direitos. Então, quando eu digo fulano é alguma coisa, um insulto, é o mesmo que eu dissesse, o que ele diz não vale, ele não vale, né? E, portanto, o que ele diz não vale, né? E é até por isso que a Orecchioni diz que a polidez não tem lugar nas guerras, né? E a gente pensar nessa guerra verbal que existe aí atualmente no Facebook, né? Porque se trata, antes de tudo, de atacar o adversário e vencer a guerra. Quando a gente pensa nas polêmicas que acontecem na rede, todo mundo só quer vencer a polêmica, não quer convencer ninguém de nada, quer vencer a polêmica. Assim também acontece nas regras metafóricas, que são os debates, né? Então, mas a gente pensa que a violência é um fato novo, né, das redes sociais. A gente tem ouvido falar muito isso. Agora, com as redes sociais, as pessoas, ou elas estão lá se postando lindas, tomando banho de sol, numa praia paradisíaca maravilhosa, né, tomando suco lá em Recife, ou então só todo mundo curtindo na água de coco, e para os outros todos morrerem de inveja, então, né, para isso ou para ser violento. Então, a gente acredita muito nessa ideia de que a violência cresceu muito. O fato é que a violência ela é tão antiga quanto o homem, né? Ela está na gênese da humanidade, e nós vemos depoimentos na literatura,
né, históricos, de como sempre o ser humano foi muito agressivo e ele teve que ser controlado de alguma forma, né? Não é um estigma, então, da sociedade contemporânea, né, como muitos julgam. Também não existe uma forma crescente, como alguns referem, né? O que acontece é que, atualmente, nós temos mais visibilidade. Isso sim, porque a rede social, né, dá visibilidade. A internet deu visibilidade à violência e a muitas outras coisas. Claro, nunca a gente teve tanto acesso a notícias, a fatos, né? Mas também nunca a gente viu tanta violência exposta, né? É isso que preocupa um pouco, né? Então, por isso nos faz pensar, então, que, na verdade, o mundo tecnológico, ele imprimiu um novo modo de vida à sociedade do século XXI, né? Trouxe novas formas de interagir, trouxe novas formas de ser e de estar no mundo, né? Ontem mesmo, a professora Eduarda estava comentando que muitos de vocês, atualmente, consultam tudo no celular. Bom, eu nem enxergo para isso, infelizmente, mas é uma prática nova, recente, é uma forma de ser, de estar e de agir no mundo que veio com a tecnologia, né? É uma forma que já o celular é uma extensão das pessoas, as pessoas vivem com o celular, né? Então, e com o surgimento das redes sociais, então, os espaços físicos de convivência humana transcenderam-se para esses espaços virtuais. Atualmente, os espaços antes eram limitados à família, ao trabalho, à escola, à igreja e tantos outros. Atualmente, eles acontecem nos espaços digitais. E as pessoas não se reúnem mais apenas pela convivência próxima. Elas se reúnem por interesses, né? Interesses políticos, ideológicos, interesses de assuntos, temas em discussão. Nós formamos, né, bolhas, né? E o Facebook mesmo ajuda a gente a fazer isso, né? O Facebook, ele tem, desde o seu surgimento em 2004, mais de 2,3 bilhões de usuários no mundo, sendo que aproximadamente 130 milhões de pessoas estão no Brasil. O Brasil é o terceiro do mundo, né, em usuários, depois da Índia, que tem 300 milhões, e dos Estados Unidos, né? Essa foi a última consulta no Tecmundo, no dia 22/8. Né, foi consultado e nós tivemos esses dados atualizados, né? Então, e nesse sentido então que a Ruth Amossi diz que a praça pública, que antigamente as discussões, as violências todas ocorriam na praça pública. A gente ia para a praça para fazer comício. Os comícios agora eles se deslocaram um pouco para as redes sociais, né? Só que tem uma característica que, antigamente, quando você estava em presença, né, se você agredisse o seu interlocutor, você tinha o risco de levar um soco no rosto, né? Um soco, um tapa, né? Um tiro, ou um tiro, né? Atualmente, você está protegido pela máquina. A máquina te garante que você não vai levar um tiro, então fica mais fácil, talvez, né, você expor suas ideias com mais clareza e com menos preocupação em manter a face, né, em preservar a face do outro, né? Então, por isso é que as interações elas se dão muito na ordem do conflito do que da harmonia nesse contexto, né? O fato é que a organização humana, então, como nós vimos, ela não segue os mesmos critérios da vida real, né? As pessoas não selecionam os grupos a que pertencem como eles selecionam na vida real. Elas se aproximam, então, como eu já disse para vocês, por interesses políticos e ideológicos, né? Então, as pessoas que pensam igual vão constituindo guetos dentro do Facebook e o próprio algoritmo do Facebook promove esse agrupamento, porque ele vai propondo pessoas que são amigos dos amigos dos amigos ou que pensam diferente. Se você pesquisa alguma coisa na internet,
imediatamente, no dia seguinte, já começa a aparecer no seu perfil uma proposta semelhante. Então, ele promove, né, esse agrupamento. Então, isso é importante a gente pensar, esses encontros, né? Então, o público, então, no caso das redes sociais, é de grande alcance. A gente viu lá que é muito grande, né? Então, ele se torna importante por isso, né? Dado que o sentido textual discursivo decorre da relação enunciativa também, que se estabelece lá dentro, né? Então, nesse contexto, a presença de outros na identificação do ato de discurso subjacente suscita frequentemente mais interlocutores. Isso quer dizer o quê? Quando a gente vê uma expressão de violência, que vem alguém, diz alguma coisa, logo a gente vê várias respostas também violentas. Eu vou mostrar para vocês, e isso é muito interessante observar, né? Porque quando a gente vê alguém xingou o outro, outros xingam atrás, ou outros rebatem aquele xingamento, xingando de volta, né? Então, isso é como ocorre em casos, então, como tem, né? Por exemplo, aqui, eu trouxe aqui, saiu a semana passada, né? E o texto é esse. A figuraça da foto é Filippo Grandi, italiano, egresso da PUC italiana, 62 anos, e chefe da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Esse palhaço, olhem a seleção lexical, então, ele já, na verdade, ele já orienta argumentativamente como ele quer que as pessoas olhem para esta figura que está aí na foto, né? Está no Brasil em visita a Roraima para avaliar a situação dos refugiados venezuelanos no país. Aí vem a narrativa, ainda lembrei da Érica, porque tem a narrativa, né? Ontem, 16 de agosto, durante o voo de Brasília para Boa Vista, no Latam, este alto comissário, vejam que está entre aspas, em caixa alta, ou seja, né, ele quer chamar a atenção, é uma forma irônica de colocar como alto comissário, porque se colocou palhaço lá, você não há de esperar que ele, de fato, avalie como com grande respeito à pessoa, né? Já chamou a comissária de bordo e pediu que retirasse um senhor cego que ocupava o assento ao lado dele, prontamente recusado por ela e pelo passageiro. Não satisfeito, chamou o chefe de bordo, que perguntou ao deficiente visual se ele desejava mudar de lugar, e, mais uma vez, a proposta foi recusada. Né? Indignado, o alto comissário Grandi, ou seja, ele já muda, né, a forma de referir alto comissário, ele já toma o sobrenome dele, mas também de uma forma pejorativa, porque grande, quer dizer grande, né, que ele é grande, ocupa muito espaço, espaço indevido e assim por diante. A gente pode interpretar até por aí, né? Protestou, resmungou e teve que viajar até Boa Vista ao lado da indesejada companhia. Gostaria de conhecer, aí vem a sensibilidade desse cidadão para avaliar a situação de refugiados ou pessoas em dificuldades. E, como se não bastasse, sendo representante da ONU. Aí vem uma crítica clara, né? Retratos da vida, e não vi nenhum grande veículo noticiando este pequeno incidente, e por isso reproduzo aqui. Fiquem à vontade para espalhar. Ou seja, ele já pede o compartilhamento também, ele instiga, né, que os demais usuários compartilhem. E aí vêm os comentários. Velho babaca, imbecil, palhaçada, são uns estúpidos, bando de cretinos. Certos seres humanos ainda são espíritos primitivos, emerges em suas ignorâncias milenares de mundos interiores, canalha, merece uns tapas na cara para ter vergonha. Ou seja, são violentos. E a violência vai crescendo. Sai fora, seu merda, bunda mole, nojo. A violência vai crescendo, né? Não é a Itália quem está vetando os refugiados no Mediterrâneo? Né? Então, que moral tem esse senhor para averiguar sobre
sobre refugiados. Só pode ser desse tipo de gente. Aqui acontece de tudo, viramos chacota, né? Então, também é uma mudança no foco, né? E terminamos com canalha, pirantra, nojo, que não agride o outro, mas mostra uma reação provocada no próprio, né, sujeito que está se manifestando, uma reação que é emocional, né? O nojo é uma das emoções de repúdio, né? Imbecil, FDP, ridículos, olha, alguém de fora também. Que pessoa nojenta, tinha que furar os olhos deste safado e pronto, tolerância zero com gente lixo. Ou seja, a agressividade é forte. A gente, olhando do ponto de vista da violência e da agressividade verbal, que aquele texto suscitou nos comentários, a gente percebe que a agressividade é forte, crescente, e que ela é motivada também pelo teor do próprio texto. O próprio texto, ele motiva os demais a se apresentarem. E aí, conforme um usuário é agressivo, os outros também se mostram mais agressivos, né? Bom, aqui desconfigurou um pouquinho, é por isso que às vezes o PDF é melhor, mas vocês conseguem enxergar, né? Então, voltando para lá, porque aqui eu isolei os comentários e tirei algumas palavrinhas dos comentários, voltando para lá, voltando para a minha pergunta inicial, eu volto lá e vou falar, bom, mas e aí? Nós vimos palavras soltas nesses comentários que nós destacamos, e como é que a gente pode ver? O que isso quer dizer, né? Então, eu quero, na verdade, verificar como é que, no texto, pensando a argumentação, como é que se dá essa violência, né? No texto dos comentários, né? E pensando nas perguntas que eu formulei lá inicialmente também, que funções vai cumprir essa violência verbal dentro do texto argumentativo, né? O que eu vou observar? Então, pensando nessa questão exatamente das funções, foi que eu selecionei uma outra questão dos comentários, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que situar o que é um comentário dentro do Facebook, né? A gente tem que definir o comentário e delimitar o que eu vou considerar comentário, né? O comentário, então, é uma tomada de posição sobre algo anteriormente dito ou escrito. Então, enquanto o comentário é uma tomada de posição em relação a algo que foi dito anteriormente, então, ele é uma prática, ele surge como uma prática reflexiva sobre algo anteriormente enunciado. Existe uma enunciação anterior, depois é que eu vou refletir sobre isso, né? Coloco algumas questões sobre a inseparabilidade do texto-fonte. Eu tenho que considerar, então, o comentário e o texto-fonte como inseparáveis. E aí eu posso considerá-los como um conjunto textual, né? Pensando do ponto de vista do texto, né? Então, constitui um texto co-construído, que tem certa autonomia, mas aponta para o todo da interação, né? E esse posicionamento, então, reforça a relação das ideias, dessa dinâmica de multi-enunciação, né, que está na gênese do comentário. E essa é uma questão também que nos incomoda, né, de como a gente pode pesquisar e dar conta, porque quando a gente pensa ali, houve poucos comentários, mas há posts que têm milhares de comentários. Como é que a gente vai dar conta disso? Esse é um nó que a gente ainda não conseguiu resolver muito bem, né? Então, o que eu trouxe para vocês, então, para a gente pensar essa questão mais textual? Eu dei ali uns exemplos de violência para a gente ver, agora nós vamos pensar, então, nessa questão. Eu trouxe para você um corpus coletado em uma página institucional do Facebook, que é o Mídia Ninja. Não sei se vocês conhecem o Mídia Ninja, né? O Mídia Ninja, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos que produz jornalismo colaborativo e que busca fazer um contraponto com a grande mídia brasileira, certo? E ela demonstra a parcialidade, né, a político-ideológica em relação aos movimentos partidários de esquerda brasileira, né? E que ela procura mostrar como a imprensa, em geral,
ela é partidária contra os movimentos de esquerda, né? A página do Mindiaminj, na data da coleta desse corpus, ela tinha 1.795.162 seguidores, ou seja, é significativo, é bastante significativo, né? E seus posts, então, alcançam grande amplitude na rede. E eu vou, então, verificar 2 postagens que saíram no Dia Internacional da Mulher, em março de 2018. Elas já estão um pouco antigos, mas vocês vão daqui a pouco perceber por que eu selecionei essas 2 postagens, né? E eu vou, então, procurar observar exatamente que funções cumpre a violência e como eu vou observar essas questões, né? Que funções cumpre? A questão da intencionalidade, né? Então, eu pensei que nessa pesquisa, nós tentamos agrupar os posts por funções do enunciado portador de violência, né, por objetivo enunciativo mesmo do ato de violência, né. Em 2017, a professora Isabel Seara, de Portugal, e eu, nós realizamos um trabalho do lado oposto. Nós analisamos elogios no Facebook, que seriam atos de delicadeza. E, para tanto, nós estabelecemos 5 funções. Nós fizemos um levantamento de vários elogios e conseguimos categorizar esses elogios em 5 funções. Neste trabalho, que eu desenvolvi juntamente com a professora Neuci Vieira de Lima, lá, que fez um pós-doc comigo lá na Universidade Cruzeiro do Sul, nós desenvolvemos as 5 funções, mas do lado oposto, pensando na questão da desqualificação. Como é que a violência desqualifica o outro, né? Então, as 5 categorias que nós estabelecemos foi a desqualificação direta focada no outro, a desqualificação direta focada no objeto, que eu já vou definir para vocês, focada nos argumentos, uma desqualificação indireta co-construída, e uma desqualificação indireta que nós consideramos desviante, né? O que é a focada no outro? Seria um comentário reativo, no caso, desqualificação, né, que expressa uma avaliação negativa do produtor da contribuição inicial, né, porque existe lá uma contribuição inicial, eu vou avaliar o comentário, ou ele vai avaliar negativamente o produtor da contribuição inicial, ou o usuário do Facebook que comentou. Eu vou reagir ao outro. Então, eu vou elaborar um comentário focado no outro, né? Focado no objeto, também eu vou fazer expressar o comentário, ele expressa uma avaliação negativa do tema em discussão. Então, o tema em discussão no conjunto das contribuições, porque existe um tema sempre que está em discussão. Focada nos argumentos, então, exatamente, vai avaliar negativamente os argumentos do outro. Sempre lembrando que, quando nós avaliamos negativamente o argumento do outro, se o argumento dele não é válido, ele também não vale. Automaticamente, eu desqualifico junto o produtor do argumento, né? Assim como, quando eu desqualifico o produtor, automaticamente eu desqualifico aquilo que ele vai dizer. Se ele não vale nada, o que ele diz também não deve valer, né? Focada nos argumentos, né, eu já disse, e indireta co-construída, ou seja, quando, em vez de eu desqualificar diretamente, né, o usuário desqualificar diretamente, ou o outro, ou os argumentos, ele usa a expressão ou de um estado emocional, ou de um sentimento, que diz respeito ao próprio usuário, né, no produtor do comentário, e esse comentário, esse estado emocional, ele é de negação do que o outro expressou. Ele vai negar, ele vai desqualificar o que o outro diz. É o caso do, por exemplo, quando eu digo que nojo,
né? O nojo desqualifica, né, indiretamente, porque eu não estou dizendo que é ele que é o nojo, mas é a sensação que ele provoca em mim é de nojo. Então, indiretamente, é porque é negativo que ele provoca em mim. E desviante é porque nós notamos que muitas pessoas também usam a violência, mas para mudar o tema, fugir ao tema. Aí ela foge ao tema, ela usa aquele post para falar de outra coisa, né? É muito comum, a gente encontra isso, né? Então, as duas postagens, o primeiro post apresenta um comentário que diz o seguinte: o nome disso é feminicídio, é o nome do post. Seguido de um print de tela de busca no Google, na qual se pesquisam os seguintes termos: morto pelo e morta pelo. E no Google aparecia morto pelo tráfico, pelo PCC, pelo Montanha, pelo Estado Islâmico, pelo trem, assim por diante. Morta pelo marido, pelo namorado, pelo ex, pelo cunhado, pelo pai, e assim por diante. É. Então, se a gente vê, aí está a lista toda, né, da pesquisa do Google. Então, é uma denúncia que o Mídia Ninja faz na semana do Dia Internacional da Mulher, né? E esse post foi curtido por 4.004.000 pessoas, teve 4.000 compartilhamentos, né? E o procedimento, então, que nós utilizamos, nós coletamos entre os comentários aqueles que o próprio Google considera, o próprio Facebook considera mais relevantes, né? E nós selecionamos aqueles que tinham violência verbal, né? Lembrando sempre que ela precisa estar marcada linguisticamente, né? E aí, os exemplos que nós vamos trazer aqui, por exemplo, a contribuição seria essa, né, inicial. Seria mais coerente se a comparação fosse feita no mesmo dia, sem nenhum caso bombando na mídia, pois o Google utiliza-se dos assuntos mais buscados num determinado período para ser feito o autocomplete. Se for buscar agora, são mortos pela febre amarela, traficante, vaga de emprego, dar carona, empalhamento, etc. Só que ele só fala de homem, né? E aí nós vamos ver a desqualificação focada no outro, nesse post, né? Que faz referência, que retoma, né? A pesquisa é agora, morta por, e vê o que aparece, trouxa, né? Então, cara, estou falando de autocomplete e não dos resultados. Lê direito, colega. Sim, cara, o que tem a ver a sua fala com a morte de mulheres? Não passe vergonha à toa, cara, né? Deixa quieto, o idiotão, bota a cara. Ali embaixo tem acho que é covardão. Covardão, né? Então, na verdade, todos esses, de alguma forma, a gente percebe que eles retomam a temática que está posta no comentário inicial, na contribuição inicial, mas retomam utilizando a violência verbal para desqualificar a contribuição inicial, o tema todo, né? Então, por isso que a gente desqualifica o próprio usuário também, porque a desqualificação é sempre trouxa, o idiotão, como é que é? O segundo post, em denúncia ao machismo, né, feminicídio, cultura do estupro, a campanha Música e Construção de Gênero. Eu não sei se vocês conheceram essa campanha, porque ela foi lançada pela Secretaria Municipal de São Leopoldo e virou exposição denunciando a violência contra mulheres presentes nas músicas famosas, né? O texto é seguido por fotos em preto e branco da campanha de mulheres com marcas de violências, né? Então, tem trechos de funk, samba, sertanejo, etc. E a foto é essa, né? Ela diz lá, então tem lá, está escrito, em denúncia ao machismo, feminicídio, a campanha, música, construção, etc. E traz, né, em primeiro plano, né, se te agarro com o outro, te mato, te mando flores e depois escapo, do Sidney Magal. É uma letra de música do Sidney Magal,
né? Uma campanha que aconteceu o ano passado aqui em São Leopoldo, denuncia mesmo. Esse post teve 2.003.000 curtidas, 2.261 compartilhamentos, e também entre os compartilhamentos nós fizemos da mesma forma, né? Foram aqueles que foram considerados mais relevantes. Nós selecionamos 136. O post destaca a campanha, né? E o comentário inicial vem assim. É interessante porque ele atenua um pouco a crítica, né? Vocês estão acertando na campanha. Então, há um elogio, né, que adula a face positiva, né? Tem que se mostrar o que é agressivo e criminoso. Eu apoio o feminismo, mas sou contra radicalismo feminazi. Ou seja, simultaneamente, ele chama a campanha de radicalismo feminazi. Ele critica o radicalismo feminazi e depois atenua novamente. Vem uma crítica e atenua de novo. Parabéns pelas campanhas. Vocês são o que há de mais belo e doce no mundo e merecem respeito. É interessante porque daí aí é uma adulação exagerada, que até provocou risos, porque fica fora de contexto, né? Fica fora do contexto, né? Porque depois de uma crítica pesada como feminazi, né? Feminazi é feminista nazi, né? É um termo que une feminismo com nazismo, né? Então, não combina. É interessante porque é tudo aquilo que nós dissemos que é aquilo que rompe com o esperado socialmente também provoca um certo estranhamento. Então, acaba fazendo um efeito oposto, né, essa adulação excessiva, né? E aí, nós vamos ver, então, nós vamos ter exemplos de todas as categorias, né, nos comentários a desqualificação focada no outro, né, que e ainda se diz aliado da causa, né? Tem uma desqualificação que não é violenta, mas é crítica, né? Não adianta as duas são atitudes como essas duas feminazes, né? Essas duas feminazes, ou seja, as duas lá em cima, né? É uma forma de ofensa machista, né? Ele está respondendo. Então ele chama as moças de feminazes, né? Depois, focada no objeto, é interessante porque aqui, olha, ela está comentando o comentário do outro, o retalho. Usar o termo feminazi é uma forma de ofensa machista. Então, ela está fazendo uma reflexão metalinguística mesmo. Usar o termo feminazi, ou seja, essa palavra, é uma forma de ofensa machista, né? Aqui também. É muito agressiva esse comentário, é de um homem, de um machista. Ele diz, ouvi todas essas músicas, até agora não deu vontade de ir à esquina estuprar alguém. Ou seja, é muito agressivo, porque ele está num ambiente, numa campanha que é pró-feminista, ele faz ostensivamente um comentário que retoma o comentário inicial, retoma o post, mas agride frontalmente o objeto todo, né? Focado nos argumentos, que a gente vê aqui, onde eu escrevi isso, não venha com sofisma, discurso arapuca, distorcendo, ou seja, está qualificando negativamente o que está dito, né? E como a pessoa tem de coragem de falar que é uma questão de roupa, está vendo? Está fazendo referência a esse aqui, que diz que as mulheres saem com os peitos à mostra, e que, então, elas são atacadas por isso, né? E aí diz que não é uma questão de roupa. Ela está... A desqualificação indireta co-construída vem no vontade, por exemplo, que é um estado emocional, né? Estou espantada, aqui é um estado emocional também, né? Essa questão das emoções, ela perpassa muito as questões de violência, né? Que ser evoluído, essa ironia é boa também, né? Não sentiu vontade de ser criminoso, ou seja, ela está reagindo e, ao mesmo tempo, isso critica o próprio comentário, né? Está focada no outro, né? E
Usar o termo é uma forma de ofensa triste, né? Também é um comentário, né? E a desqualificação indireta é desviante, né? Porque esse aqui, por exemplo, utiliza para falar de outro, né? Falar do Bolsonaro que ele acreditava que ia ganhar a eleição, já lá falando, né? Ou então, essa aqui para elogiar o Sidney Magal, né? De alguma forma, ela fala, a culpa é do Sidney, ninguém sabe. Né? Gosto, não gosto que falem do Sidney Magal, ou seja, ela fugiu totalmente do tema, é interessante, porque ela fugiu totalmente do tema e focou no Sidney Magal, que não tem nada a ver, quer dizer, o Sidney Magal é simplesmente o autor da música machista, mas não é que eu não gosto que fale, não é do Sidney Magal que se fala lá, né? Ah, eu não gosto que fale do Sidney Magal porque eu sou da década de 80. Nossa, eu também sou da década de 80, mas... Bom, então, essa pequena amostra, na verdade, foi uma pequena amostra, acho que a gente poderia ver muitos mais exemplos, né? E observar como é que eles funcionam, né? Um texto nos faz pensar exatamente que essas escolhas linguísticas baseadas na desqualificação, na violência, os insultos, eles têm subjacente uma intenção argumentativa que é sustentável pelo dispositivo de estigmatização do outro, de desqualificação do outro, certo? Esse é um objetivo argumentativo, né? Quando eu desqualifico o outro, eu estou dizendo que os argumentos deles não valem e o meu argumento deve prevalecer, a minha ideia prevalece sobre ele, né? Ela tem dois modelos, a conivência com os seus e a desvalorização dos outros. Formam-se, a Ruth Amossi que diz isso, né? Que na polêmica verbal, as pessoas não estão interessadas em convencer os outros. Elas estão, na verdade, jogando para seus pares. Elas estão, na verdade, mostrando que eles são coniventes com os seus pares, né? Por isso é que eles se congelam numa determinada posição e ficam ali, né? Assumem posições, né? Então, existe aí uma inquestionável referenciação, né, e a coenunciação que se constrói que impede essa discussão, na verdade, né, na medida em que atualiza simultaneamente a avaliação, né, e a ratificação dessa avaliação negativa, né. E se a gente voltar lá para o início, né, vamos fazer uma coisa meio circular, vamos voltar lá para o início, que os textos têm que realizar as mais diversas funções acionais e comunicativas. Aqui, no caso do Facebook, esses comentários realizam muitas funções acionais e comunicativas. A função de, aqui, no caso específico, mas pode ser diferente, a gente já viu em elogios, né? Função de desqualificar o outro, desqualificar os argumentos do outro, desqualificar o tema em discussão, né? E, ao mesmo tempo, mostrar uma posição assumida por aquele que produz o comentário, né? E tem que ser adaptadas às diferentes condições prévias, né? Os comentários, em geral, não são textos longos, não são textos curtos, até porque a gente não tem paciência para ler. Quantas vezes a gente se depara com um comentário grande e a gente diz, isso aqui eu vou deixar para ler depois. É claro que não volta nunca mais, né? Muito comum, né? E, exatamente, né, existe aí uma relação intersubjetiva, né, uma relação intersubjetiva de pessoas que assumem determinada identidade, se agrupam por essa identidade, né, são produtores de textos, eles operam escolhas linguísticas, não é por acaso que a pessoa avalia o outro como idiotão, trouxão. Ela escolheu essa palavra, ela quis usar essa palavra, certo? Não saiu sem querer, né? Organizo essa materialidade textual, veja que é até elaborado aquele texto do rapaz que diz, eu já ouvi essas músicas e até agora não senti nenhuma vontade de ir lá na rua estuprar ninguém. Tem toda uma argumentação ali, quer dizer, tem a música, que é um dado, e tem a negação daquele dado que não provocou, né, nada nele.
opero escolhas, organizo a materialidade em função de um propósito enunciativo, que ali, no caso, é agredir de alguma forma, né? Seja o outro, seja o argumento do outro, seja o conceito em si, né? Então, mas a gente ainda fica com alguns desafios que a gente precisa pensar, né? Muitos de vocês são estudantes de letras, vão ser professores, alguns de nós também já somos, né? Então, o conjunto textual composto pelo post, pela contribuição inicial, pelos demais, é um conjunto imenso. Como é que a gente dá conta disso, no conjunto todo? Aí eu dei conta de alguns comentários, mas o ideal é que a gente veja tudo isso num conjunto e consiga traçar, né, esse conjunto com todas as ramificações que se constroem no processo de interação, né? Também a gente tem que pensar que muitos comentários suscitam outros comentários. Existe um processo, né, de rede que é muito mais amplo do que isso, né? Existe o comentário do comentário, existe a resposta ao comentário, existem coisas localizadas, e a gente precisa pensar em categorias que deem conta de tudo isso. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que pensar. Vocês também podem começar a pensar, ajuda também, né? Nós também precisamos pensar em novos encaminhamentos, né? Eles têm características de conversas, muitas vezes, mas eles também não são uma conversa espontânea, porque é claro que a gente vê que há muitos textos ali que são muito pensados. Então, como é que a gente vai avaliar, analisar isso, né? Tem a questão das emoções, eles são muito marcados pelo discurso de emoções, esse é um dado também que a gente precisa levar em conta. E, essencialmente, eu acho que tem uma questão, e aí é mais ampla, quando a gente pensa na questão da violência, que é a questão do ensino, né? Sábado passado, saiu na Folha de São Paulo um texto de uma pedagoga falando que a gente precisa começar a ensinar pela delicadeza e fazer as pessoas pensarem na polidez, né? As nossas crianças pensarem na polidez, porque a violência, ela já é muito, e como eu disse que a violência, ela suscita mais violência, é como se as pessoas fossem vencendo barreiras, né? E transpondo essas barreiras, se achando que pode, né? Que aquilo é livre, ou que é assim que as pessoas atuam no mundo, né? Que as pessoas devem atuar assim no mundo. Então, nós, como professores, né, de língua, nós temos também, talvez, essa responsabilidade de pensar de como nós podemos, no ensino, conscientizar nossos alunos, né, da importância de conhecer, né, a violência, mas também e principalmente pensar na delicadeza como um ato no mundo, né? Delicadeza com toda a flora, a fauna que está por aí, a natureza, são formas de delicadeza. A gente tem visto tantas agressões ultimamente, né? Então, é uma forma da gente se colocar no mundo, né? E isso acho que pode nos ajudar. Obrigada, agradeço pela atenção de vocês, e agora, se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigada, professora. Excelente, né? Quanto nós podemos pensar e o quanto isso impacta nas nossas ações, né? Mas, então, espaço agora para fazermos algumas ponderações, algumas perguntas, enfim. Quem gostaria? Uhum. Ana, obrigada pela tua fala maravilhosa, assim, né? Obrigada. E também mostra essa pesquisa que tu realizas sobre esse corpus tão grande, né? Bom, corpus não falta, né? Não falta. Corpora. Né? Gostei dessa tua classificação que tu fizeste dos comentários no sentido da desqualificação, né? Como se dá isso. Nós temos aí, o Fábio também está aí, né? Nós temos uma pesquisa que trabalha com os comentários de notícias de divulgação pelas revistas, no caso é a Galileu, né? E lá eu acho que nós temos uma outra categoria que é daqueles que não leem, né? Então, aqueles que não leem os textos, né? E tu estavas falando, eu estava pensando
às vezes, no caso desse corpus, né, então eu posso desqualificar não aquele que falou, às vezes a ciência é desqualificada, né, mas também utilizar um conhecimento que me vem a partir do que eu li para agredir um outro, né? A gente tem bastante esse tipo de comentário. Então, eu acho que conforme assim os domínios, a gente pode ampliar, usar eu acho interessante usar essa tua classificação e ampliar e adaptar para determinadas corpora, né? Então, e mesmo, acho que no próprio Facebook mesmo, acho que é importante a gente pensar em outras categorias também, né? Mesmo ontem mesmo eu estava repassando e já me vieram outras ideias. Então, acho que a gente precisa mesmo ampliar, porque acho que é um material que precisa ser estudado, né? Essa questão dos comentários, né? Porque o comentário ele está presente, ele está agora presente no Facebook, está presente no Instagram, né? E está presente exatamente nos blogs, né? Então o comentário é um elemento a ser estudado, né? Um texto a ser estudado, né? Ampliar essas categorias. Mas achei interessante essa questão de a pessoa que não leu, né? Há também no Facebook aquele que não lê, mas aí normalmente ele só vai curtir, né? Ou curte ou não curte, ele só passa a vista e curte. Tem essas categorias, né? É que eu não trabalho exatamente com mas tem gente que trabalha com todas aquelas emojis, né? Os emojis, e isso, eles são elementos do texto também, né? A gente não pode desconsiderar, né? É que a gente tem que fazer algumas recortes, né? Oi, professora, tudo bom? Oi, tudo bem? Queria dizer que eu adorei a tua aula, a tua pesquisa, achei maravilhosa, mas eu fiquei com uma dúvida. Tu chegastes a traçar o perfil desses comentaristas, desses agressores, assim, porque eu fiquei um pouco interessada nessa parte. Até assim. é uma boa pergunta que você faz, porque é interessante mesmo, porque deve variar do meu perfil. O fato é que, como acho que o Mídia Ninja ele tem muitas pessoas ali, então a gente teria que conseguir entrar nos perfis de cada um. Fica difícil, né? Mas Sim. se você pensar no perfil do próprio Mídia Ninja, ele já orienta um pouco quem são os usuários que vão participar ali, porque é meio aquilo que o Facebook ele faz, ele reagrupa as pessoas um pouco por seus interesses, né? E a própria pessoa que vai consultar o Mídia Ninja e participar é porque ela tem algum posicionamento, ou a favor ou para combater. Você percebe que há pessoas que entram ali para combater, claramente, não para, né? Então, isso é muito claro, né? E, na verdade, o que acontece é que, normalmente, a gente tem que observar que essas notícias, elas geram polêmicas. Elas, em si, elas não são polêmicas, elas vão gerar essas polêmicas, né? Elas são instigadoras de polêmicas, provocadoras de polêmicas. E aí, os usuários é que vão polemizar lá dentro e se agredirem mutuamente, né? Ver desse ponto de vista. Eu fiquei pensando, na verdade, espero não estar equivocada, mas se teria alguma coisa relacionada, por exemplo, à questão da escolaridade dessas pessoas, por exemplo, porque eu não sei, eu posso estar bem equivocada, mas não me parece do tipo pessoas, no caso de um grau de escolaridade ou de educação X, que vão expor esse tipo de agressividade nas redes. Eu não sei, viu? Não sei, a gente não sabe, porque é exatamente o fato de a pessoa estar protegida pela máquina e muitas vezes por uma identidade que ela não revela plenamente, ela pode assumir. Uma vez eu conheci, só para te dar um exemplo, uma vez eu conheci uma moça que tinha 4 perfis no Facebook, com fotos diferentes, com perfis diferentes, em línguas diferentes. Ela tinha nacionalidades diferentes. Então, a gente não sabe. Tem pessoas que assumem, porque você não julga por si, porque você tem muito o que fazer, talvez não tenha tempo para ter tantos perfis, mas
Mas era interessante, porque ela disse que ela tinha um perfil que ela tinha profissões diferentes. Ela criou personagens. E atuava muito, era muito atuante em vários, e discutia tudo. Cada ela devia assumir uma identidade diferente e agir de acordo com aquela identidade. Não que eu diga que todos sejam assim, né? Claro que não, é um fato excepcional, é uma exceção isso, né? Mas, mesmo pessoas que têm um nível de escolaridade, elas muitas vezes vão agir desse jeito no Facebook. Elas são assim, a própria violência do outro estimula, né? Nesse sentido. Ana Lúcia, muito obrigada, excelente fala também, gostei demais. Mesmo que tu digas que o Facebook, então, já está caindo em desuso, né? As mídias sociais continuam aí, Twitter, na verdade, por exemplo, ele só não dá muito espaço à argumentação pelo número diminuto de caracteres, mas também tem esses mesmos, alguns desses mesmos problemas, né? Então, eu tenho uma pergunta, curiosidade, talvez tu saiba ou não tem problema, e um comentário. Eu vou começar pela pergunta, que é muito, mas tu pode responder os dois juntos. A pergunta é, eu acho bem interessante que vocês usaram o critério de relevância Facebook, né? Que Facebook faz os comentários mais relevantes. E aí eu queria saber se tu sabes o que eles usam para fazer esse ranqueamento de relevância. Não sei, tá. Não sei, é uma coisa a se investigar, uma pergunta né? que eu já me fiz, né? É. Em base em que eles consideram exatamente, seria né? bem interessante a gente saber se são simplesmente algoritmos relacionados ao Você teu sabe? perfil. Você quer responder? Responde para nós, porque daí você já tira a nossa dúvida. É que a relevância no Facebook eles não consideram na página de comentários que são só marcação. Aí não aparece. Tipo assim, se eu só te marcar, não vai aparecer para os outros, entendeu? Se não tem texto nenhum, só uma marcação de terceiro. É aquilo que é comentado. Oi? A relevância é só o que é comentário. Isso. Por exemplo, assim, se eu só marco um amigo para ver a postagem, só isso não vai ser considerado relevante, entendeu? É por isso que eles Entendi. Mas ele classifica os comentários como mais relevantes, alguns do que outros. Ah, tá. Bom, então a nossa pesquisa cai por terra, vai cair por terra. Não vai ter mais o que pesquisar. Tem, continua tendo. Minha outra questão é que tu sabes, eu venho da análise da conversa, que não é a mesma coisa que a análise da conversação, né? Mas continuamos tendo vários pontos de contato, então, e era disso que eu ia falar. Aquele teu primeiro exemplo, que não é o corpus com que estás lidando agora, que começa com um post, simplesmente, e uma narrativa, né? Ele é uma narrativa que é avaliativa, né? De saída. Claramente, ele já induz aqui. Exatamente. Então, não é meramente eu estou contando para vocês uma coisa que aconteceu lá em Roraima, com o alto comissário, né? E é a avaliação. E o que eu gosto muito, e eu vi que tu toca nesse ponto ali, que também é acional. E aqui, sendo acional, ela não é um mero post, ele faz alguma coisa, faz uma ação no mundo. E é uma avaliação. Bom, uma avaliação, por vez, ela suscita segundas avaliações, que o outro, né, se engaje nisso. Então, é muito interessante que a operação do Facebook é largamente baseada em fazer essa ação e com as suas segundas ações. Então, eu largo alguma coisa avaliativa, seja via narrativa, pode ser até muito elegante, mas ela suscita segundas avaliações. E segundas avaliações, elas tendem a ter a gente chama de um upgrade, né? Ela pode ser minimamente afiliando com a tua avaliação, ou ainda com upgrade. E a sensação que eu tenho é que isso causa um escalonamento. Então, vai mais um upgrade nas segundas avaliações. E aí, eu estou chamando de segundas todas aquelas que respondem ao post, né? Claro que há desdobramentos aí.
Eu faço a minha avaliação e tu vem e responde a minha avaliação. Aí são outros desdobramentos. Mas é muito interessante isso, que isso parece que é uma maquinaria que mobiliza larga parte do Facebook, mesmo que não tenha... Que o primeiro não tenha sido uma autoagressão, o escalonamento vai provocando isso. Isso é uma coisa terrível, na verdade. É, é verdade, você tem razão. É claro que o primeiro, como foi um post meio de um relato, né? Mas é um relato, como você diz, é uma avaliação, eu vou dizer que é altamente argumentativo, né? Porque a avaliação, exatamente, ela é argumentativa, ela tem um objetivo argumentativo, ela argumenta a favor da avaliação negativa do comissariado lá, né? No comissário. O que eu ia dizer? Que ela vai suscitar, de fato, respostas a essa avaliação, né? Mas ele não pode ser, eu acho que o primeiro, ele nunca é muito agressivo. Né? Interessante. Porque, exatamente, ele não é, porque ele não cabe. Eu acho que na postagem em si, a postagem em si não cabe, até porque o Facebook aí corta mesmo. Né? Quando você põe uma coisa agressiva lá de cara, ele corta. Né? Mentira. Exatamente. Ah, não, ali no caso, não. Caso não, eu peguei, por acaso, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, está ótimo isso. Não, ele está ótimo. Bom, de qualquer forma, é muito interessante essa parte, é muito interessante como aí os comentários, eles são formando o seu nicho, né? A sua tribo, exatamente. Afiliando-se ao outro, ou em cada um nas suas tribos. É interessante porque a gente vê, eles estão ali na ordem que apareceram, porque eu fotografei, porque como eu estava fora, eu fotografei com celular e depois pus. É interessante como a gente vê parece que existe uma onda, que eles começam bastante agressivos, depois vem baixar-se um pouco e vem um pensar, né, uma reflexão, e depois sobe de novo a agressividade. Né? É uma coisa, é um movimento mesmo, a gente pode dizer. Né? Só antes de passar a pergunta, onde é que está a ata de presenças? A lista de presenças? Lá atrás. Tem que mandar para frente, porque não passou aqui para frente, por favor. Já vou buscar aí, tá? Obrigada. Oi, professora. Eu queria agradecer a fala, até porque eu e a professora Maria Eduarda, a gente trabalha com comentários, então é uma coisa que nos interessa bastante. E o que eu pensei é que tu analisou a mídia ninja, que é uma mídia de esquerda, né? Então, tu tem o público violento da direita. Sim. Tu já pensou em fazer, ou alguém está fazendo o movimento contrário, de analisar uma mídia de direita e comparar os dois públicos, por exemplo, a ver qual é mais violento, se é o público de ideologia de esquerda ou o público de ideologia de direita? Então, nós analisamos dois artigos, quando eles ainda publicavam, do Quintaguilha e do Mídia Ninja, como é que ele chama? Esqueço o nome dele, Sakamoto. O Sakamoto e o Quintaguilha. Nós analisamos os dois artigos que apareceram mais ou menos na mesma época e os comentários que esses dois artigos suscitaram. Né, e está publicado. Se você quiser, depois eu te passo. Né? Mas nós ainda não tínhamos essas categorias quando nós fizemos esse trabalho. E agora, recentemente, eu apresentei com a professora Isabel, num congresso sobre impoliteness, nós analisamos, na segunda fase da campanha presidencial, a página do candidato Haddad e a página do candidato Bolsonaro, para ver, e pegamos mais o mesmo tema, mais ou menos o mesmo tema, e analisamos os comentários em ambas as páginas para ver as agressões. Né, as agressões. E foi muito interessante, porque nós conseguimos chegar a algumas conclusões ali. E foi bom. O trabalho suscitou muita curiosidade dos ingleses, foi muito engraçado, porque eles acho que eles deviam achar também um pouco... tem toda uma linguagem que não é própria deles, né? Mas foi muito interessante. Foi bom, os resultados foram bons, porque a gente observa muito, nós conseguimos observar assim, uma frequência nos comentários em relação ao Bolsonaro ou ao Haddad. Ao Haddad, não. Ao Haddad é muito mais agressiva ao PT como um todo, ao PT inteiro. Entendeu? E no Bolsonaro é a figura dele, né? Interessante. Bom dia.
Só para contribuir um pouquinho, o Facebook, ele ranqueia pelos teus gostos também, o que é mais relevante, né? Então, provavelmente, para a senhora, os comentários mais relevantes seriam comentários violentos, porque ele consegue detectar que você lê mais comentários violentos, você passa mais tempo ali com o celular parado em comentários com palavras violentas. E ele se alimenta disso, né? Porque é meio que antiético, porque ele consegue te mostrar coisas que vão te deixar com raiva para te comentar uma coisa e gerar mais. E isso que o colega falou aqui, que eles estão filtrando, eu acho que é porque eles se ligaram. Eu, por exemplo, saí do Facebook depois da última eleição. Então, acho que eles estão se ligando que eles estão gerando muito conflito e as pessoas estão abandonando. E eu queria te perguntar também se esses comentários que ofendem a outra pessoa, eu não vejo motivo para... Eu, inclusive, já participei de discussões de política na última eleição, para eu ofender simplesmente um desconhecido só porque eu quero ofender o desconhecido. Não seria eu tentando defender a minha face negativa mais do que agredir a face positiva da pessoa? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se sua pessoa, não se vê ofendendo o outro. Não, assim. não é bem isso. É, Não. por exemplo, porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida, nunca, né? Aquilo está me agredindo a minha face positiva, né? Não, a face negativa. A sua face negativa. Isso, que eu penso. Se ele criticar o que você diz violentamente, ou mesmo, não precisa ser nem violentamente, pode ser uma crítica ao que você disse, vai agredir sua face negativa. Isso, porque você não gosta, ninguém gosta de receber. A crítica vai agredir. Diga. Tá, vai agredir a face positiva. Isso, né? Então, eu não vejo assim, porque eu vejo mais como a pessoa tentando validar o próprio ponto, ofendendo o outro. Então, mas você quer validar o seu próprio ponto, mas para você validar o seu próprio ponto, você vai, de alguma forma, impor a sua vontade para o outro. Impor o seu desejo, o seu ponto de vista para o outro, é um ato que fere, de alguma forma, a face negativa do outro, porque ele não quer ver o desejo dele impedido. Mas você pode fazer isso, normalmente, nós fazemos isso de forma atenuada. Quando eu faço de forma contundente, isso mostra uma outra intenção da minha parte, entendeu? Isso evidencia que a minha intenção é mais do que simplesmente mostrar um ponto de vista. Né? Naquele exemplo lá do autocomissariado, tem uma pessoa que faz um comentário que é bem atenuado. Ele diz, este sujeito, ele faz toda uma reflexão, né, em que ele, é claro que ele critica. Né? Então, ele agride a face positiva dele, mas essa crítica ela é atenuada pela forma de dizer. Então, quando você usa um termo agressivo, né, mesmo que seja em resposta ao outro, né, você é intencional, porque você pode estar respondendo, evidentemente, você pode também, mas se você me der um soco, eu posso te responder com outro soco, ou com dizer, não, pera lá, não é assim, né, entendeu? É nesse sentido. E tem algum dado de quanto desses comentários que contém violência também tem uma argumentação que faz sentido? Porque às vezes é só um comentário assim, nojo, ou né, canalha. Sim. Mas às vezes, como tu falou, às vezes começa violento, daí tem alguma argumentação que talvez possa fazer sentido? Sim, há argumentações que fazem sentido. A gente mesmo mostrou aqui algumas delas, né, que são menos violentas aí. Tá? E qual que é a porcentagem? Mais ou menos assim. Nível de porcentagem a gente ainda não tem número. Não. Tá. Obrigado. Obrigada a você. Alguém esqueceu um estojo? Então, não esqueceu. Achamos. Quem mais para a conversa? Nada? Ficou lá atrás. É isso?
Sim, professora. Na verdade, o que eu tenho que fazer mais uma reflexão, assim, que eu venho pensando há algum tempo. Na verdade, eu assisti esses tempos a uma série no Netflix que é a Guerras do Brasil, que mostra assim como a nossa história foi marcada, né, por uma série de violências e, enfim, muitos conflitos que ajudaram a tecer muito, né, do estilo brasileiro, seja na linguagem, seja na atitude, né. No primeiro episódio da série, né, os historiadores, sociólogos, enfim, que falam a respeito dessas guerras, eles começam dizendo que a guerra é intrínseca, né, onde tem povo, tem mais de um povo, tem guerra, né, que isso seria quase uma coisa carregada no DNA humano, né. Não sei o que a sociologia diz sobre isso. É uma pena, né? Eu estou Mas lamentando. que seria um movimento natural, né, do ser humano. Obviamente, nós não somos movidos só pelos nossos instintos, né? Viver em sociedade requer que a gente seja mais polido. E eu acredito que muito assim a questão da paz e vamos querer uma sociedade justa para todos e para todo mundo sobreviver, principalmente, né? A gente tenha que viver nesse âmbito, né? A gente acabe estabelecendo um acordo, assim, não vamos fazer guerra, né? Dentro do possível. Voltando aí para o meu estudo, né? Eu estudo a linguística cognitiva, eu sigo, né, os postulados do Lakoff, Johnson, que trazem justamente no livro de 1980, né, uma série de metáforas que eles dizem que são a base, né, da nossa cognição, que também são intrínsecas à nossa forma de agir no mundo, o modo como nós nos relacionamos, enfim. E uma dessas metáforas que eles trazem como metáfora primária é justamente discussão é guerra, que é a contrapartida linguística, né, do nosso modo de pensar. Então, pegando esse conhecimento aí que a série da Netflix me ativou, né, de que nós parece que somos criaturas programadas para a guerra por uma questão de sobrevivência, né, subsistência, e a contrapartida da linguagem, do quanto que hoje, sem nós podermos guerrear, a gente não vai sair no soco com todo mundo, né, mas o quanto a linguagem nos permite chegar ao mais próximo disso, né. Eu vejo, às vezes, esses fenômenos, né? Eu acho que isso que está acontecendo agora é um momento histórico onde as pessoas estão mais violentas. Eu não sei se é por causa da internet, se é o período histórico, se é a nossa herança de um país formado por guerras ou se é tudo isso junto, né? Mas se não seria uma contrapartida linguística de uma maneira de exercer um próprio instinto violento, né? Que está sendo talvez mais aflorado por um momento histórico, enfim. Eu acho que a gente, de fato, está vivendo um momento de grande visibilidade dessa violência, isso sem dúvida, né? A violência aparece, mas também grande visibilidade do eu, né? Do eu. As pessoas se mostram muito no Facebook. Meu marido costuma dizer que é o eu me amo, né? Que as pessoas são todas eu me amo atualmente. Então, e é bem isso, né? No Facebook as pessoas, né? Então a gente acho que é um pouco esses dois lados, né? E não é à toa que as sociedades estabeleceram normas e leis para regular exatamente, acho que essa violência, você diz que é uma forma básica, né? A metáfora básica, né? Então, acho que é por aí, né? E essas normas existem também na conversa, na interação, né? A gente usa, né, de normas interacionais e respeita essas normas, né? E é como eu mesma disse aqui, né? Quando alguém desrespeita alguma norma, ela é mal avaliada socialmente, em geral, né? As pessoas que desrespeitam as normas são mal avaliadas. O que a gente vê, eu acho que é uma publicização maior da violência, né? Está tudo mais público, né? Então a gente é mais exposto, a gente fica com essa sensação. E é claro que se eu vejo muito, eu me acostumo. A gente precisa tomar cuidado aí, para a gente não se acostumar, né? Aquilo que a gente conhece a fundo, a gente assume como normal. Tá bom, então todo mundo agride todo mundo, normal, né? E não é normal, né? Não é para ser, não deveria ser, né? Obrigada. Mais alguém? Então, acho que podemos ir encerrando. Ok. Sim, eu mando para vocês. Isso.
assim, apesar de alguns problemas técnicos no início da transmissão, em função de diferenças de links, conseguimos fazer a transmissão. As pessoas que assistiram se manifestaram também muito positivamente, né? Então, agradecendo, elogiando. Muito obrigada, professora. Agradecemos, então, também as pessoas que acompanharam. A princípio, a fala inteira, né, de hoje estará disponível no novo link que nós divulgamos, então, logo após o início da aula inaugural, na página do Facebook. Então, quem perdeu o início e quem quiser assistir novamente, está lá disponível, certo? Obrigada mais uma vez aos nossos alunos de graduação. Eu não falei antes, mas no início da manhã, havia alunos da fonoaudiologia, né? Tem uma disciplina que é a comunicação da ciência, ou algo assim, que trabalha com alunos dos diversos cursos. Então, professor, além de letras, né, além da linguística aplicada no PPG, nós também temos outras áreas conversando, né? Conversando sobre língua, conversando sobre linguagem, então, com certeza, aproveitando muito, né? Obrigada. Professores, então, de letras, muito obrigada mais uma vez por estarem conosco e terem trazido suas turmas, colegas do PPGLA, nossos alunos. Lembro que as inscrições para o segundo colóquio, que integra, então, PPG em Linguística Aplicada, graduação em Letras da Unicinos, vão até dia 1º, confiram as informações. Nossos alunos do PPG em Linguística Aplicada terão reunião discente na próxima quinta-feira à tarde no Lab TICS, então também se organizem para isso. E no mais, então, mais uma vez, muito obrigada, professora Ana Lúcia. Obrigada, Eduarda, por também trazer a professora Ana Lúcia para nós. Obrigada a todos, um excelente dia, uma excelente semana e que possamos nos encontrar em breve para conversar sobre linguagem. Muito obrigada a todos vocês que dedicaram esse período da manhã a me assistir aqui. Muito obrigada. Tchau.